Fala aí, mano, sejam do canal Pedretão, e hoje aqui a gente vai falar, cara, sobre as melhores configurações para você jogar o seu Dragon Ball Sparking Zero, o novo Budokai Tenkaichi 3 aí, 4, né? Que chegou, cara, que jogo incrível. Eu tô falando aqui antes do lançamento oficial do jogo, eu comprei na pré-venda, então tô jogando E eu vou falar pra vocês como vocês podem configurar, não na questão de computador e FPS, mas sim na questão de luta. Como você pode configurar melhor o seu jogo para você ter adaptações desse jogo e dar algumas opções interessantes pra gente poder configurar melhor nosso sistema de lutas do jogo, o sistema de combate do jogo, né? Você vai vir nas configurações, o jogo recomenda que você jogue no controle, você pode jogar em outro teclado ou aquele coisa lá de fliperama também, o jogo permite você jogar. Não é recomendado por eles, mas se você quiser você pode também, mas vamos falar do controle que é que eu tô fazendo. Então você tem o controle do PS, lembra que só é diferente, no lugar do Y é o triângulo, aí onde é o A é o X, e onde é o B é o bolinha, e onde o X é o quadrado. Só vai trocar isso em relação a quem tá jogando no PS, né? Ou jogando no PS no computador também. Mas você pode escolher aqui também a questão dos controles, tanto jogador 1 e jogador 2, já que esse jogo tem tela dividida. Aqui nessa tela você pode vir aqui e escolher o modo clássico ou o modo padrão. O que muda pelos dois? O modo clássico é como a gente jogava no Budokai Tenkaichi. Então, tipo assim, ele pegou os mesmos controles da época do PS2 e colocou aqui. É exatamente assim os controles como funcionavam. Agora, você quer jogar pelo modo novo, você pode jogar aqui pelo esquema de controles recomendado, porque eles mudaram um pouco o sistema de combate do jogo. O jogo tá um pouco mais difícil de ser jogado. Eles acrescentaram elementos de luta. O jogo é um pouco menos arcade no sentido de diversão. Tem uma parte um pouco mais profissa do jogo em relação aos últimos. Então agora tem mais counters, tem jeito diferente de dar o counter. Agora não é todo personagem que tem o mesmo. Tem counter, inclusive, específicos. Cada personagem tem um counter diferente. Tem um counter básico de defesa, mas tem aquela explosão de kick que quase todos os personagens tinham aqui, quase nenhum tem. Então isso é interessante o jeito que eles introduziram isso. Então você pode escolher entre os dois. Eu joguei muito, eu joguei o Budokai Tenkaichi 1, 2 e 3. E joguei o Budokai 3 também. Então, pra mim, eu tô acostumado com esses controles desde sempre. Eu joguei muito. Eu tinha emulador com o PSX2 no PC até pouco tempo com eles dentro, jogava ainda no PC. Então foi um pouquinho difícil, porque eu jogava com o controle que eu tinha adaptado do PS2 de USB, eu troquei pro Xbox. O formato é um pouco diferente, e às vezes eu confundo os botões que eu olho o X, aperto o X achando que é o botão de voar e não é, mas tudo mais. Eu recomendo assim, cara, você tá jogando pela primeira vez o jogo do Dragon Ball nesse estilo, cara, modo padrão para você já ir, que esse modo aqui tem botões trocados. Não sei se você percebeu que os botões de subir e descer estão trocados de lado, apesar de ser um em cima do outro ainda, mas o que muda muito? O B e a guarda. Você causar counter nesse aqui é só você apertar B nesse modo, é muito mais fácil. Enquanto você fazer a guarda aqui nesse modo aqui no clássico, você tem que apertar, pode ver que a guarda é um botão, é o B específico. Não tem o modo percepção. O que é o percepção nesse aqui? É você fazer o BY. Então você vai fazer o que seria no caso do controle da parte do PS, seria você apertar o triângulo e o bolinha juntos. Esse é o rolê que você vai poder fazer. Aqui você não precisa, aqui você perde bem menos tempo e consegue fazer. Isso garante que você vai apanhar menos, inclusive, na hora da luta. Então você vai conseguir fazer uma melhor defesa apanhando menos também. E isso pode facilitar para você. Se você é um novo player, eu recomendo muito jogar nesse modo, porque até fica mais fácil, tá? No modo clássico tem vários combos que são botões duplos que você tem que apertar. Enquanto nesse modo novo, eles garantiram que os botões, só um botão faz essa função já. Facilita muito e fica ainda mais fácil, tá? Eu prefiro esse modo que eu acho melhor. Aqui você pode escolher câmera invertida ou câmera normal, sensibilidade da câmera, controle de câmera horizontal invertido ou normal. Aí você pode escolher todas essas partes aqui, que aí vai muito prestação que você quer. Eu ativei e deixei o controle de vibração ligado, porque ele tá muito melhor do que nos outros jogos. O controle vibrava em excesso, aqui não vibra muito, né? Toda a função que você faz que vai vibrar, eu falei tudo errado, vibrar de modo totalmente errado. Vai vibrar de maneira bem tranquila, pra falar a verdade, boa parte das vezes. Acaba ficando bem tranquilo. Aqui embaixo também você pode personalizar como tá funcionando. Como disse para vocês aqui no clássico, tem várias coisas que a gente tem que fazer uma somatória aqui para conseguir usar, enquanto no outro ele permite a gente apertar um botão só e fazer. É bem legal, bem interessante o jeito que tá. Eu achei que ficou melhor, tá? Eu achei que ficou bem mais fácil, inclusive. Além de ter a parte de acessibilidade, uma parte nova do jogo também. Então aqui vocês vão conseguir trocar os seus controles. O que você pode fazer para melhorar? A assistência de combo, assistência subsequente, assistência de arrancada do dragão. Você pode colocar várias coisas para te ajudar. A única aqui que realmente eu deixei ativa foi essa daqui, de a gente poder
assistente de recuperação. Por que eu deixei essa aqui ligada? Porque eles mudaram o jeito que o quão longe a gente pode lançar os personagens depois de um golpe forte. Antes, dificilmente você lançaria um personagem, daí um golpe muito forte, o personagem ia atravessar o mapa inteiro até bater na parede invisível, até bater no chão do outro lado, do extremo do mapa. Agora isso acontece com quase todos os personagens mais fortes, você consegue fazer isso com outros personagens. Somente com personagens tem tamanhos muito diferentes, tipo, o personagem é mais alto, outro é mais baixinho, ou outro é mais parrudo, o outro é mais magrinho, isso acontece com frequência. Então esse que é o único que eu recomendo vocês deixarem ligado, mas assim, tem um ponto importante, assistente de guarda, vem ativado a assistência de recuperação de guarda quando você abre o jogo pela primeira vez. Desses dois aqui, se você tá jogando no modo padrão, que eu tinha mostrado pra vocês, que é pra quem é novo no jogo, nunca tinha jogado Budokai Tenkaichi, que não tá jogando no modo clássico, deixar a assistência de guarda ligado faz todo sentido, porque essa guarda aqui vai ajudar você a fazer, principalmente quando você tá jogando pela primeira vez e tá apanhando muito. Que, velho, o modo história desse jogo, apesar de ser bem menor que o do Budokai Tenkaichi, eu achar um pouquinho estranho. É bem mais difícil, é bem mais desafiador do que era antes. Aqui depois colocam os bosses realmente bosses, assim, no jogo. Então você vai ver que é bem mais difícil e também pra você jogar no online e nas campanhas e missões à parte, contratos e tudo mais. Esse jogo deve ter umas 100 horas de conteúdo offline pra você fazer, é muita coisa que tem pra fazer tranquilamente. E tem um modo de assistência de guarda aqui que você pode fazer tranquilamente, que você pode fazer aqui sem grandes problemas e colocar uma assistência de guarda bonitinho aqui para você fazer de forma bem legal. Então você vai poder fazer e executar a guarda de forma ajudada. Então ele vai te ajudar a dar um counter total na pessoa em vez de só segurar, defender. Você ela dá um counter praticamente automaticamente quando você aperta o botão. Como no clássico você tem que apertar a bolinha Y, ele mais atrapalha que ajuda, porque não vai dar o counter quando você apertar B, só quando você apertar a sequência. Às vezes você não vai querer dar um counter seguindo de counter, porque se gasta a barrinha de especiais que está no canto esquerdo. Então você vai acabar perdendo isso e vai ficar pior a sua gameplay no caso. Vai ficar bem complicadinho você jogar nesse ponto. Cara, se você tem alguma dificuldade de movimentação com a mão, de sincronia, eu recomendo que você teste um por um dessas habilidades aqui. Eu não testei as outras porque realmente, cara, pra mim não precisa. Eu testei, me falaram que esse de assistente contra-ataque vingativo, que nada mais é que o contra-ataque instantâneo, que quando o cara vai te dar um counter, você countera o counter dele. O counter do counter do counter, entendeu? Então é basicamente isso, você pode deixar desativado. Esse aqui dá uma diferença legal no gameplay nos dois controles, só que eu acho que fica o jogo meio sem graça, porque é uma parte da habilidade você ter como player ter. E tipo, se você pega alguém que sabe jogar, o cara sabe que você vai fazer isso, você vai evitar dar certo tipo de counter em você e vai preferir ir direto pro ataque direto. O famoso, o ataque é a melhor defesa, né? Então ele vai provavelmente aproveitar desse ponto pra atacar você longe e basicamente espancar no chão do mapa ou ficar te jogando de um lado pro outro do mapa. É provável que ele faça isso e com isso você não vai conseguir usar essas assistências. A única assistência que eu recomendo vocês, como eu disse anteriormente, é a seguinte: recuperação, cara. Vai ter vários vídeos do Budokai Tenkaichi, vários vídeos do jogo Dragon Ball aqui no canal nas próximas semanas. Não esquece de se inscrever, deixar o like. Comenta aqui que você tem alguma dica, que você quer saber como liberar os personagens mais rápido. Liberei praticamente 90% dos personagens, já tá faltando alguns poucos secretos pra mim liberar. E alguns precisam pedir pelas esferas do dragão também, que eu já juntei uma vez, tenho que juntar de novo pra conseguir. Então, qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários, fala aí comigo pra mim poder te ajudar. É bem simples quando você vai configurar e joga no controle. Mesmo se você tem um controle que nem eu tenho esse daqui do Xbox 360 de USB, tem uns bons anos, eu comprei acho que em 2015 ele. Opa, caiu aqui meu apoio. E eu uso esse aqui, tá vendo? Eu tenho esse aqui, ele é USB. Então você pode usar também um desse estilo, funciona igual. Óbvio que a qualidade não é lá essas coisas, porque é o controle datado já, tem as configurações. Ele tem bem menos configurações que esse aqui, mas ainda assim tem que lembrar que é um controle que é utilizável, além de outros controles USB que tem aí no estilo do PS2 que estão vendidos aí. Você consegue hoje bem baratinho, do 8-bit também e outros também que você conseguir jogar, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tá aqui no final para ver um videozinho da live de 2 horas que eu fiz no dia do lançamento do jogo. 1 hora depois do jogo lançou, já tava lá fazendo live. Passa lá para assistir.